Eu queria saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da Embratel, canal aberto, ou pela Sky 85, ou qualquer uma das nossas plataformas de YouTube. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, que nos veem, nos assistem, outros irmãos de igrejas que também participam conosco, irmãos da Assembleia, de outras igrejas, que sempre compartilham conosco, também oram por nós. São bem-vindos aos nossos programas, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre as curas de Jesus descrito nos evangelhos, logo depois da nossa vinheta. Hoje nós vamos falar sobre uma outra cura muito interessante e que chama a nossa atenção. Está lá no capítulo 3 do livro de Marcos. O homem da mão mirrada. Qual o significado, o que chama a nossa atenção nessa cura que Jesus fez do homem da mão mirrada? O que nós podemos entender, primeiro do ponto de vista científico, a mão, faz parte do aparelho locomotor, tem uma função importantíssima, a mão tem uma função importantíssima. Mas o que nós temos que entender, a mão é um instrumento comandada pelo cérebro. Que você desenvolve certas habilidades com a mão, mas quem comanda todas essas habilidades é o seu cérebro. Isso, não há como você negar, isso é ciência. Se você perde alguma função cerebral, você pode ter como resultado uma sequela, por exemplo, uma das partes do seu corpo, pode ser inclusive num braço, na perna ou na mão. Você, por exemplo, quando você pega, vamos pegar aqui umas coisas interessantes para você entender essa cura aqui do homem da mão mirrada. Quando você pega um instrumentista, vamos lá, pegar um pianista, ele executa todas as funções ali no piano, dependendo do conhecimento, da habilidade dele, coisas incríveis, é capaz, esses concertistas, capaz de coisas incríveis. Há uma agilidade, uma versatilidade nas mãos que são impressionantes, Mas todo aquele desenvolvimento, ele tem mãos ágeis, ele é rapidíssimo na execução dos movimentos, de todas aquelas peças extraordinárias que ele executa no piano ou no violino ou em outro instrumento. Como é que as mãos dele, que habilidade ele tem? A habilidade que ele desenvolveu não foi nas mãos, a habilidade foi aqui. Ele desenvolveu uma parte do seu cérebro e aquela habilidade se exerce na mão. Então, a mão, ela foi, como se diz assim, houve um preparo, daquilo através do seu sistema nervoso central. Aquela habilidade foi desenvolvida através do cérebro.
A mão ali foi um instrumento, ele foi usando aquilo ali e essa habilidade foi sendo desenvolvida. Aí você pega, por exemplo, um pintor, ele é capaz de fazer um quadro majestoso, criar cenas incríveis. Você diz, ele tem uma mão maravilhosa, não é a mão. Tudo aquilo que ele executou na mão tá no cérebro. Ele desenvolveu aquilo no cérebro. Quem governa toda a atividade que ele fez ali é o cérebro. Eu tinha um professor de cirurgia que ele era capaz, há certos nós que você dá, por exemplo, uma cirurgia grande, cirurgia geral, por exemplo, uma cirurgia de abdômen, você às vezes tem que ir lá no fundo e tal, dar um nó, pequeno nó e tal. Ele fazia aquilo, porque você tem, dependendo do cirurgião, a habilidade, ele pega os 2, 3 dedos, com aqueles 3 dedos, ele vai dando nós, incrível, numa agilidade com luva. Ele faz aquilo, e ele fazia aquilo conversando, dando os nós, conversando, numa habilidade incrível. Então todo mundo dizia já, pô, mas ele tem uma mão, é igual cirurgião plástico, né? Ele é capaz de coisas incríveis, mas ele tem a maneira como o corte que ele dá numa pálpebra, como é que ele sutura aquilo ali, como é que ele faz aquele ajuste numa cirurgião plástica. Ele é um verdadeiro artista. A mão, ele tem uma mão maravilhosa, não é a mão. Ele desenvolveu aquilo no cérebro. A mão, ela exerce um comando. Muito bem. Vamos trazer isso para o episódio que está na Bíblia. Qual era o problema do homem? Era um problema no sistema nervoso central? Não. O problema daquele homem era na mão. Certamente, ele tinha o cérebro normal. O seu sistema nervoso estava todo normal. Ele tinha um problema na mão. Ele não tinha capacidade de executar aquilo que o cérebro poderia dar de governo para ele executar. A mão estava mirrada. Então era aquilo que era o resultado do instrumento. Mas o que é importante isso para a igreja? Vejam, por que a mão estava mirrada? Ele não era capaz de executar aquilo. Havia um impedimento para ele executar a ordem que era do governo. Quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia fala que a mão, ela fala de ministérios. Ministérios. São 5 ministérios. Mas o que são os ministérios? A mão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando fala de ministérios, o que diz? Os diáconos foram levantados, mas nós continuaremos no ministério da palavra. O que é ministério da palavra? O ministério da palavra é o ministério de Jesus. Jesus é a palavra. Lá no livro de Apocalipse está escrito o seguinte: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então Jesus é a palavra. Então o que é o ministério da palavra? É o ministério de Jesus. Vamos pegar aqui o homem da mão mirrada. A doutrina diz que a igreja é corpo, mas o cabeça é Cristo. Se o ministério não tiver ligado ao cabeça, se ele não tiver a saúde dele, né, alguma coisa impedia ele de executar aquilo que o cabeça estava ordenando. Então não podia fazer. Meus irmãos, ministério sem governo do Espírito Santo não realiza a obra. A mão mirrada não realiza a obra. Não adianta você dizer
que você tem ministério, que você crê em Jesus, que você é isso, se você não estiver atendendo ao comando do cabeça. Você só consegue realizar se ele executar, ele é que dar a ordem. Se você faz parte, né, se você tem ministério, mas se o cabeça, que é Jesus, não está dando a ordem, a mão está mirrada, a obra não será realizada, nunca será realizada. A mão está mirrada. Então, o que Jesus fez? Jesus disse para o homem: sai daí, sai dessa situação, sai desse meio. Mas sair de que meio? O que Jesus está mostrando? O homem, para ser governado pelo cabeça, que é Jesus, ser governado pelo Espírito Santo, ele tem que sair de um meio. Que meio? Da sua tradição, dos seus conceitos, às vezes ideias filosóficas, que isso não realiza o ministério de Jesus. Então ele tem que sair dessa posição. É uma mudança de posição. Então, qual a posição que o homem está? Ele às vezes se acomoda. Às vezes ele se acomoda na sua cultura. Ele está naquilo que é o meio onde ele está. Aquilo que faz parte de tudo aquilo que ele viveu, que ele aprendeu. A obra de Deus não se realiza dessa forma. O que acontece ali? O que acontece ali? Nada, absolutamente nada. O que ele é capaz de fazer? Pode até fazer alguma coisa, mas ele é capaz de realizar movimentos finos. Ele é capaz de desenvolver movimentos finos, movimentos que podem ter um resultado melhor? Não consegue. Na verdade, ele tem uma deficiência grave. Então, o que Jesus faz com aquele homem da mão mirrada é um exemplo claro para nós que temos ministério. O homem, para executar o ministério de Jesus, que é a mão, ele tem que estar ligado à cabeça. O governo é de cabeça, mão não governa. A mão executa, mas para a mão executar, ela tem que estar normal, está totalmente ligada ao cabeça, sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Ele pode até estar mirrado porque nasceu mirrado, ou mesmo porque se tornou mirrado, por uma doença, por uma alteração qualquer que deu nas articulações, qualquer coisa, não importa, não importa. A situação daquele homem ali era essa. E por isso veja só, acontece isso num sábado, todos estavam preocupados se Jesus ia fazer aquela cura no sábado. As pessoas às vezes pensam que certas coisas são preconceituosas, porque eles acharam que Jesus... Por que aquela coisa do sábado? Que era a tradição religiosa deles. A tradição era sábado, ele vai curar dia de sábado. Ele estava preso àquilo ali, aquele homem estava preso àquilo ali, a tradição. Meus irmãos, como Jesus nos ensina através do seu ministério, como ele mostra como as tradições religiosas comprometem tudo. Aquilo ali, ele estava dentro de um momento, uma situação que era a tradição religiosa, era um sábado. E eles queriam observar se Jesus ia curá-lo no sábado. Jesus curou, mas, repito e reforço, Jesus precisava ter tirado ele de lá onde ele estava? Ele não podia ser curado no lugar onde ele estava? Podia. Jesus poderia ter dado uma ordem, simplesmente uma ordem, para ele ser curado. Jesus não fez isso. Vamos lá, para entender direitinho a cura do homem da mão mirrada. Jesus tirou do lugar onde ele estava.
da situação em que ele se encontrava, envolvido com a religião que era a religião que o dominava. Jesus o tirou daquela situação, tirou daquele meio. Olha só, Jesus tirou daquele meio e mandou que ele estendesse a sua mão. Quer dizer, ele estendeu a sua mão. Ou seja, ele toma a iniciativa de eu quero isso, eu desejo isso. E naquele momento a sua mão foi restituída normal e ele então começou a ter uma capacidade totalmente normal dentro de tudo aquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Meus irmãos, todo esse envolvimento do Ministério de Jesus nessas colocações são ensino. Elas não estão colocadas ao acaso ou assim, de qualquer maneira. É por isso que nós sempre pregamos que a palavra ela precisa ser além da letra, porque ela precisa atingir aquilo que está antes, por trás da letra. Há um objetivo em tudo aquilo. É por isso que nós falamos que a palavra ela é viva e eficaz. Ela traz ali o seu conteúdo, mas ela só é viva quando o Espírito Santo opera. E nós precisamos entender com muita clareza esse projeto maravilhoso que está no livro nos Evangelhos. Nada que Jesus fez, nós vamos ver isso no decorrer desse estudo que nós vamos fazer sobre as curas que Jesus fez. Nós vamos entender por que Jesus, como é que Jesus fez. Há ensinos maravilhosos a respeito disso. Por que Jesus curou? Olha só, Jesus curou o surdo, Jesus curou aí esse homem da mão mirrada. Como é que Jesus curou os outros, os cegos, o leproso? Então, há uma sequência extraordinária e em cada uma delas, em cada momento daquele ali, Jesus traz para nós um ensino, algo para que nós meditemos e entendamos com muita clareza todo o projeto de Deus para a nossa vida. A letra, ela é totalmente racional, mas quando você começa a entrar no segredo que ela traz, aquilo que o Espírito Santo traz, nós vamos descobrir coisas incríveis. Não só nas curas, nós vamos falar nesse período conosco aqui, nós vamos falar nas curas, mas vamos falar também nas maravilhas. Nem toda cura é uma maravilha. A maioria das curas que Jesus fez foram maravilhas. Mas há muitas maravilhas que Jesus fez que também têm significado profético extraordinário em todos os evangelhos, e que todos eles nos ensinam e nos ensinam com grande profundidade, e nós precisamos entender cada vez mais esse projeto para a nossa vida. Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor a todos.